Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, meus irmãos do grupo da Fraternidade Espírita, irmão Aniceto. Roguemos a Jesus que nessa noite nos ilumine para que possamos refletir e entender os ensinamentos que os irmãos espirituais nos trouxeram e trazem sempre para o nosso crescimento enquanto seres imortais que somos. Nessa noite, nós refletiremos sobre a questão 49 de O Livro dos Espíritos, que é a última de uma série de 7 questões sobre a formação dos seres vivos, no capítulo da criação. Vejamos então essa questão que Kardec faz aos espíritos. Se o germen da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens como na origem dos tempos? E os espíritos codificadores, eles dão a seguinte resposta a Kardec, já nos esclarecendo sobre essa questão. O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorvem em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação para os transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Nós vamos encontrar lá no dicionário Aurélio a definição de germen ou germe, como sendo rudimento de um novo ser, o princípio, a origem ou a causa de qualquer coisa, o estado rudimentar, o embrião. Isso é, o estágio inicial de alguma coisa conforme a acepção que nos interessa aqui. O princípio, de algo, que é o que a gente está querendo entender, que é o que Kardec perguntou aos espíritos, o princípio, o início do homem. Então, como a gente vê, o embrião, o princípio do homem, o embrião do homem, seu princípio formador, já existia desde a época de formação da Terra, como os espíritos explicam. Então, por que não continuam a aparecer homens espontaneamente, como no princípio aparecia, segundo o entendimento, Os espíritos esclareceram na questão. É válido apontar que o homem não se formou espontaneamente. O homem não. Lá no princípio se formaram aqueles seres, aquelas espécies primitivas, não o homem. O homem não surgiu espontaneamente. Os primeiros seres vivos que surgiram foram os vegetais. E, em seguida, apareceram os plânctons, intermediários entre vegetais e animais. Depois dos animais. A partir de então, houve a evolução das espécies e após um largo espaço de tempo, a espécie humana apareceu na face da Terra. Dizer que o homem surgiu do limo da terra não quer dizer que a transformação foi direta, que o homem foi gerado espontaneamente. Isso é, ele surgiu, brotou da terra. O homem surgiu, sim, do limo da terra, mas através de um longo processo de evolução e transformação. Na questão 49, os espíritos afirmam que os homens absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação,
para transmiti-los segundo as leis da reprodução. E que o mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos, que também se reproduzem, né? Através da reprodução que eles se multiplicam. É dessa forma que então não há mais necessidade para se multiplicar que o homem surja dos elementos primitivos do planeta, assim como os outros seres vivos, animais e plantas. Então isso esclarece bem para nós que não houve esse surgimento do homem brotando, não. Houve o surgimento dos vegetais que brotaram. Esses vegetais deram origem aos plânctons intermediários, vegetais animais bem primitivos, ainda com pé nos vegetais, e depois os animais que foram evoluindo através de uma transformação, de mudanças, de evolução das espécies, até o surgimento do homem. Então, houve todo um processo de transformação para que o homem surgisse. E os elementos que deram origem a outros seres já foram absorvidos pelos organismos e passaram então a dar origem a outros seres através da reprodução, eles mesmos se multiplicando através do processo reprodutivo. Então ficou bem claro isso aí. E o Miramês, né, com a clareza de entendimento, de explicações dele para nós, não podia faltar aqui agora. Ele traz um comentário muito esclarecedor quanto a isso no seu livro Filosofia Espírita, no volume 1, capítulo 49. Esse capítulo é intitulado Do Germen ao Homem e comenta essa questão 49 do Livro dos Espíritos. É um comentário bem esclarecedor e eu tirei algumas partes para que a gente possa entender melhor esse processo, para que a gente possa, né, consolidar esse entendimento que o Miramês traz para nós, para complementar a ideia que os espíritos trouxeram para Kardec na questão 49 de O Livro dos Espíritos. Então vejamos o que o Miramês diz nos seus comentários. O aparecimento do homem na Terra não aconteceu diretamente do germen a ele, sem as devidas escalas, sem as variadas formas organizadas pelas inteligências superiores. Há um progresso em tudo que existe, cuja força vem de Deus, que comanda tudo por intermédio de seus filhos maiores, encarregados do aperfeiçoamento de todas as coisas. Depois que os corpos, tanto dos homens quanto dos animais, de todas as ramificações tomam as posições desejadas, a forma delineada pelos engenheiros siderais, neles mesmos contém a semente da continuação da espécie, que prolifera em todas as direções. Então, foram se formando os corpos dos homens, dos animais, né, de acordo com a evolução, e eles foram absorvendo em si mesmos a semente para a continuação da espécie. Quer dizer, absorveram a forma, o germen, para a reprodução, para que a espécie conseguisse se reproduzir. Quem acredita na evolução das espécies e estuda o assunto com profundidade, passa a entender e sentir a mão divina em todas as nuances da vida. Já paraste para meditar na transformação de um protozoário unicelular pelas mãos do tempo e de Deus a se expressar em um homem da atualidade? Já pensaste também nos caminhos percorridos por esse protozoário até chegar a esse homem? Todos os cálculos de tempo feitos estão sujeitos a reparos, porque a distância é enorme, é muito grande. É um verdadeiro mistério
dentro dos mistérios maiores. Existem leis organizadas no universo, modificadas para cada casa planetária de acordo com sua própria evolução. Essas leis são vigiadas pelas inteligências superiores, que as abrem em misericórdia quando necessário e impõem justiça quando preciso. O mar faz como que o papel de útero da terra. As águas foram criadas sob a supervisão de Jesus Cristo, e nelas foi colocado algo divino, que pela própria natureza pudesse desenvolver o início da vida para formas aperfeiçoadas no decorrer do tempo. A forma humana era desejada para que o espírito encontrasse nela um instrumento para suas grandes experiências na Terra, cumprindo assim uma determinação de Deus. Do germen ao homem, há uma escalada que devemos todos estudar, examinar os nossos ancestrais, mas é bom que não nos esqueçamos do fundamental. O fundamento de nossas vidas é Deus, cumprindo aquilo que Jesus nos pede, amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Em tudo que fizermos sem Deus, desaparece a estabilidade e nossos esforços serão enfraquecidos. Se nós procuramos a gênese de tudo que se refere à matéria, por que não buscarmos a nossa própria genealogia e reconhecer o Senhor como nosso Pai que está nos céus? Ele é que nos dirige todos a quem devemos obediência. Ser-nos-á de grande proveito entendermos as lições de Jesus e procurarmos a vivência do seu Evangelho. O princípio do homem está nos segredos de Deus, guardado na nossa consciência profunda. Um dia poderemos consultá-la sem perda e gasto de tempo, porque iremos entender. Antes disso, procuremos melhorar as nossas condições morais e espirituais, aumentando a nossa resistência e alargando as nossas capacidades de trabalho e de amor, que o amor verdadeiro nos salva de todas as imprudências passageiras dos nossos caminhos. Que Jesus nos abençoe. Então, meus irmãos, eu espero, que a gente possa ter clareado um pouquinho mais com essas reflexões sobre o que os Espíritos trouxeram para nós, sobre o que o Miramês, esclarece para nós, para que a gente possa ter uma compreensão um pouco maior desse assunto, que é a nossa origem, a origem do homem aqui no planeta Terra. Boa noite e que Jesus nos ampare hoje e sempre.